Convidamos o senhor Francisco Silva, da Moura, para a sua apresentação. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco Silva, sou executivo de vendas do Grupo Moura, tenho 20 anos de experiência no mercado, atuei em grandes empresas nacionais, com projetos de termoelétrica, a biomassa, com PCH e hidroelétrica, atuei também em projetos de MPCC, medição, proteção, comando e controle. E, recentemente, eu atuava na engenharia da aplicação de uma grande empresa e fui convidado, então, para vir para a Moura. E hoje compõe essa grande empresa que você só tem noção dela a partir do momento que você entra, tá? Nós vamos fazer aqui uma apresentação para vocês sobre o tema proposto. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre armazenamento de energia na geração distribuída, tá? É um tema extremamente relevante. Traremos alguns pontos interessantes. Ao longo da nossa apresentação, a gente vai fazer um debate, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre a Moura. A Moura é uma empresa que possui 7 unidades fabris, sendo 6 dessas unidades no Brasil. 5 dessas unidades estão na nossa cidade aqui em Pernambuco, de Belo Jardim, que é o grande polo de baterias na América do Sul. Somos mais de 6 mil colaboradores, tá? Nessa imagem aqui que a gente vê, essa imagem representa a nossa unidade 10, que é a fábrica que hoje traz algumas das produções da Moura, dentre elas a manufatura de baterias especiais, a manufatura do sistema de armazenamento e a manufatura da bateria de lítio. Tanto a bateria de lítio quanto a bateria de chumbo são elementos que a gente usa na produção do sistema de armazenamento. Nós somos agnósticos em relação à tecnologia que nós usamos, escolhemos a tecnologia baseada nas especificações técnicas e, acima de tudo, naquela que trará a melhor relação custo-benefício, tá? Então, nós temos as duas tecnologias dentro do nosso portfólio. Vamos falar um pouquinho sobre o BES, especificamente, tá? Nessa imagem, a gente consegue ver alguns dos elementos que compõem o BES. Nessa imagem, a gente tem o sistema em container. Gostaria de fazer um parênteses aqui para dizer que a solução pode estar em container, pode estar numa sala técnica, mas a solução também pode ser instalada outdoor. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Nessa foto, a gente vê, por exemplo, o elemento aqui do BMS. BMS é o sistema de controle das baterias. E, logo acima, aqui a gente tem a parte de baterias. Nesse exemplo, as baterias, o rack que está sendo exposto é um rack de lítio, tá? Fazendo mais um parênteses aqui, a gente tem a solução em chumbo e em lítio. E tendo a solução de lítio, nós temos duas tecnologias que compõem essa solução. Nessa foto, a solução é para aplicação indoor, ou seja, o sistema de refrigeração para esse rack é um sistema de refrigeração que precisa de climatizadores, ou seja, é uma refrigeração a ar. E nós temos no nosso portfólio o que há de mais moderno em solução, que é um rack com baterias de lítio para aplicação outdoor com a tecnologia de refrigeração líquida. Ou seja, esse rack possui um cooler interno para fazer com que a temperatura nas células de lítio esteja adequada com a operação e, obviamente, trazendo a melhor performance para o sistema. Essa é uma solução inovadora e nós temos como ofertar para vocês, tá, dentro do nosso portfólio de produto. E nós temos um pouco mais à frente aqui o PCS, que seria o nosso inversor, e assim como o rack, ele pode ser para aplicação indoor ou outdoor. Então, se a gente vai aplicá-lo numa solução, ou seja, numa sala técnica ou num container, a gente usa o PCS e o rack de baterias para aplicação indoor. Mas se nós estivermos usando, então, o rack para aplicação outdoor, com sistema de refrigeração líquida, nós temos um PCS compatível com isso, dispensando, então, a necessidade de sala técnica ou container, fazendo com que seja apenas necessário a aplicação de uma base civil para acomodação desses elementos, tá? Mais um ponto aqui seria o EMS. Aqui eu queria trazer algo extremamente relevante. O EMS é Moura, tá? É desenvolvido, nós temos um time interno para desenvolvimento de soluções digitais, para uma série de ferramentas digitais do Grupo Moura, e o EMS faz parte
da nossa solução desenvolvida nacionalmente. Qual o grande diferencial, então, de um EMS produzido nacionalmente? É que, primeiro, ele foi desenvolvido olhando para a realidade da aplicação no Brasil, com as suas diferentes, um país de dimensão continental, que tem diversas concessionárias e tem diversas nuances que precisam ser observadas. Além disso, ele pode se moldar para uma aplicação específica do cliente, né? O nosso EMS é para aplicação em nuvem, então a gente tem um banco de dados em nuvem, fazendo com que o usuário possa acessar os dados do EMS de qualquer local que ele esteja, com níveis de acesso preconizados. Então a gente consegue ter níveis de acesso, fazendo com que apenas as pessoas possam acessar aquilo que estão pontuadas para ela. O nosso EMS é dotado de inteligência de máquina, então ele aprende sobre o padrão de consumo do cliente durante a sua operação. Isso faz com que ele possa, obviamente, a partir do entendimento desse padrão de consumo, entender como ele melhor irá operar, trazendo maior confiança e confiabilidade ao processo, tá? E, na hora oportuna, ele tem energia para abastecer o sistema. Ainda um pouco mais à frente, a gente tem o sistema de detecção e extinção de incêndio. O sistema de detecção e extinção de incêndio ele é sempre usado quando nós usamos a solução cabinada, seja em container ou em alvenaria. E quando a gente tem a aplicação do RAC para outdoor, esse RAC, além de ter um sistema de refrigeração líquida próprio, cada RAC tem o seu, ele também tem um sistema de detecção e combate a incêndio, dispensando, então, o uso de um sistema de combate a incêndio, como está exposto aqui nessa imagem. Pessoal, vamos falar, então, sobre o armazenamento de energia na geração distribuída. Aqui a gente vai falar alguns aspectos da Resolução Normativa 482 de 2012, que, recentemente, a ANEEL trouxe a consulta pública, né, para validação de uma alteração nessa resolução. Essa resolução, nesse primeiro momento, das 5 alternativas apresentadas pela ANEEL, elas não conseguiram ir adiante, mas em consenso nós conversamos muito com investidores, com empresas do setor, e é unânime a necessidade, sim, de aprovação de uma mudança na resolução. E essa resolução vai tratar basicamente, ou seja, os ajustes dessa resolução sobre a tarifação da energia, que é composto por 2 grandes blocos que estão representados nessa imagem, por TE e por TUSD, tá? E aí a gente vai entender qual é o impacto dessa alternativa apresentada, ou dessas alternativas, na composição dos custos, tá? Ou seja, a alternativa 0 aqui, ela traz o padrão hoje, ou seja, não há incidência de nenhum desses elementos que compõem as tarifas para o agente produtor. Quando a gente vai, então, para as outras alternativas, você vê que elas são escalonadas e a gente não sabe ainda quais dessas alternativas ou qual alternativa será validada. Há uma série de consensos, há uma série de discussões a respeito. Seguramente, no próximo ano, há uma tendência dela virar uma realidade. E, a partir de então, sobre esse prisma, ou seja, sobre a revisão dessa resolução, qual será o impacto dela, né, para os agentes de geração distribuída? E, acima de tudo, como que o BES pode ajudar? Como ele pode compor, né, para trazer, digamos assim, um equilíbrio financeiro ao projeto? E é isso que a gente vai tratar de forma muito superficial, porque o tempo é bem reduzido. Bom, um dos principais pontos é a valoração dos créditos de energia. Especialistas falam que, a partir da aplicação, da revisão dessa resolução, a energia injetada sofrerá uma perda no retorno dela para o empreendimento na ordem de 25% a 30%. A conta seria assim. Hoje a relação é 1 para 1. Então, se a gente injeta 1 kW, a gente tem 1 kW de volta, obviamente, imaginando a mesma base fora ponta, né? Se a gente, por exemplo, a partir da resolução e esses valores que estão postos aqui se confirmarem, na injeção de 1 kW, a gente teria de volta 700 watts, né? Então, a gente tem uma perda. Por quê? Porque agentes dessas que compõem essas tarifas de energia irão incidir exatamente nesta relação.
A partir daí, então, como que o BES pode ajudar a compor? A gente entende o seguinte, se eu tenho um sistema de armazenamento numa aplicação consorciado com a geração distribuída, ao invés de você fazer a injeção disso na rede de distribuição, você simplesmente, a partir da geração, alimenta a carga e o excedente você armazena no sistema, não fazendo uso, né, da rede de distribuição. Consequentemente, não tem incidência daqueles fatores. Ou seja, seria o alto consumo. E aí você pode arbitrar, já que você tem a energia armazenada, em que momento vai usar. Um dos exemplos é usar para o suprimento no horário de ponta. Veja, quando a gente pensa no projeto GD, é muito tranquilo hoje você aumentar um pouco o GD para que ele supra a ponta e o fora-ponta. A partir do momento que você não tem mais uma relação de 1 para 1, a gente precisa entender que talvez aumentar o fotovoltaico para suprir a ponta e o fora-ponta seja muito custoso, uma vez que a relação deixou de ser 1 para 1 e você tem uma perda relativa àqueles fatores que compõem a tarifa de energia. Nesse momento, então, se você consorcia um sistema de armazenamento, esse sistema de armazenamento vai impedir, ou seja, não impedir, mas ele vai fazer com que você não tenha a necessidade de injetar essa energia, armazenando e arbitrando em que momento você vai usar, sendo um desses momentos possíveis o corte da ponta. Tá? Uma outra coisa extremamente relevante para o sistema de armazenamento dentro de um projeto desse é que você tem uma função no sistema de armazenamento que a gente chama de função backup. É um painel de comutação que detecta a falta da tensão da concessionária e faz a comutação, assumindo, então, o próprio sistema de armazenamento, assumindo a carga da planta em 300 ou 30 milissegundos. Tá? Ou seja, é um tempo muito rápido, são duas tecnologias e a gente usa a tecnologia adequada ao padrão necessário para aquele projeto. Ou seja, a partir do momento em que o BES se desconecta da rede, fazendo a função backup, ele consigo traz uma função adicional. E que função é essa? Veja, o sistema de armazenamento opera basicamente de dois modos. Ou ele é uma fonte de corrente quando ele está conectado à concessionária, ou ele é uma fonte de tensão quando ele está desconectado da concessionária. A partir do momento que a função backup atua, ou seja, eu tenho a perda da concessionária, eu detecto isso em até 300 milissegundos, eu comuto, o BES, nesse momento, passa a ser uma fonte de tensão. É sabido que nos inversores fotovoltaicos, toda vez que você tem a perda da concessionária, consequentemente, a função anti-ilhamento, uma proteção exigida, ela atua. A função anti-ilhamento atuando, você para a sua geração fotovoltaica, mesmo que você tenha a incidência de radiação. Quando você tem a função backup e o BES assume como fonte de tensão, o teu sistema fotovoltaico, então, detecta que tem uma tensão no barramento e ele passa a gerar novamente. Essa geração assume as cargas e o excedente será armazenado no BES, fazendo, mais uma vez, com que você tenha, além da função de alto consumo, na perda da concessionária, você continue tendo geração fotovoltaica, que são pontos extremamente relevantes. Tá? O BES também tem funções adicionais. Quais são essas funções? A regulação da tensão. Quando você está numa área onde você tem uma má qualidade do fornecimento de energia, porque você está no fim de linha, porque você está numa região longínqua, o sistema de armazenamento pode atuar como regulador de tensão. Ou seja, na ausência de uma energia firme, de uma tensão firme, provida pelo agente concessionário, o sistema de armazenamento detecta e, a partir de então, ele passa a estabilizar essa tensão, não sendo mais perceptível a variação de tensão pela carga, pela planta do cliente. Um ponto adicional a esse é exatamente a injeção de reativo. Veja, o sistema de armazenamento, ele tem como característica avaliar o reativo necessário pela carga e, a partir de então, ele provê o reativo necessário para que o fator de potência no medidor da concessionária fique o estabelecido no EMS. Ou seja, o EMS, no nosso EMS, você pode imputar qual é o valor do fator de potência, e isso varia de concessionária a concessionária. Você pode setar o valor preconizado e o sistema de armazenamento, a partir de então,
vai fazer com que o seu reativo fique dentro do valor acertado. Tá? Finalizando a apresentação, nós temos o seguinte, veja, só fazendo um resumo. O nosso sistema de armazenamento é um sistema produzido nacionalmente, a gente integra uma série de elementos nacionalmente. A Moura é uma empresa de padrões internacionais, ganhando premiação por vários dos seus clientes, por montadoras de veículos e outros clientes. Nós somos a empresa líder na América do Sul em sistemas, tá certo? De baterias. Então, a fábrica na Argentina ela tem um papel importante nessa liderança. E nós temos uma solução desenvolvida, pensando e olhada para o mercado nacional, avaliando o quão relevante é ter um EMS que possa refletir a realidade desse Brasil continental, nas suas diferenças que existem de uma região para outra, trazendo respostas extremamente significativas ao projeto. Acima de tudo, o nosso EMS é dotado de inteligência de máquina e ele responde de uma forma extraordinária a partir do entendimento, do comportamento das cargas e da operação do sistema, trazendo seguramente um padrão técnico a nível elevado. Consociado com o GD, ele pode seguramente trazer ganhos adicionais. Sabemos que a resolução normativa ainda está em fase de revisão, isso vai acontecer de forma mais para frente, mas a gente entende que quando isso for uma realidade, aqueles agentes de geração distribuída que têm no seu portfólio soluções combinadas com o sistema de armazenamento, seguramente estão na vanguarda do que virá das tecnologias mais à frente. Agradeço a vocês, forte abraço. Agradecemos ao senhor Francisco Silva da Moura pela sua participação.